Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, tratamento EMDR. Comigo no estúdio está o coordenador do curso de Psicologia da Faculdade de Santana, professor Maurício Wisniewski. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Professor, nós temos muitos tratamentos diferenciados dentro do campo da psicologia. Esse tratamento, que dá nome a esse bloco que estamos fazendo agora, esse bloco do programa Lente Aberta, diz respeito ao tratamento de traumas. Vamos começar pela sigla, a sigla em inglês. O senhor poderia nos explicar do que se trata? EMDR é Eye Movement Reprocessing Desensitization Reprocessing. EMDR, então, é o reprocessamento e dessensibilização através dos movimentos oculares. Isso ocorre através do acesso que os psicólogos tentam fazer no processo de diálogo com o paciente, em relação às memórias que ele possui? Na verdade, assim, quando um trauma se instala, alguma coisa falha nesse processo que nós temos de dinâmica do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele tem uma fissura longitudinal que separa entre hemisfério direito e esquerdo. O hemisfério direito ele trabalha muito com imagens, com formas, com a questão não verbal, raciocínio lógico. O hemisfério esquerdo, onde estão os principais centros que trabalham com a linguagem, ele trabalha muito mais com essa explicação, com essa linguística da coisa, Então, quando um sujeito é submetido a um trauma, quando ele passa por um trauma, essa dinâmica não acontece. E nesse reprocessamento, nós reprocessamos essas memórias traumáticas, conseguindo fazer esse entendimento do que aconteceu. Consequentemente, um trauma, ele provoca, quando suscitado, comportamentos e reações neurofisiológicas, enfim, de medo, de angústia, alguns sinais como taquicardia, hiperventilação, a pessoa respira muito rápido. É como se fosse um ataque de pânico. Então, perante um estímulo que lembre o trauma, a pessoa passa por tudo isso. Depois do reprocessamento pelos movimentos oculares, a pessoa diminui esses sintomas, eles chegam quase a ser zerados, e ele tem uma nova visão sobre esse trauma, sobre essa cena traumática. Bem, então, acessando a memória do paciente, vocês tentam construir um novo significado para aqueles eventos. Um novo significado. Que ocorreram. Isso, é uma ressignificação, exatamente. E isso através do movimento dos olhos. Do movimento dos olhos. Na verdade, a estimulação dos olhos, mas se o paciente, por exemplo, não gosta de olhar, a estimulação também pode ser tátil. Então, existem aparelhos que eles fazem a estimulação nas mãos ou nas pernas, com vibrações, e que fazem essa estimulação do nosso cérebro nas duas regiões, direita e esquerda. É isso que é importante. Por exemplo, não se pode estar de pernas cruzadas. Não se deve estar nada cruzado. Por quê? Porque, especificamente do movimento dos olhos, os nossos olhos, cada um deles é projetado pelo campo total. Então, se você fechar o olho direito, você não vai ver só essa parte da cena. O teu olho esquerdo vai pegar toda a cena. Mas, quando nós fazemos o reprocessamento, essa dinâmica entre os dois hemisférios acontece. Então, o hemisfério linguístico vai ter mais acesso a imagens e vice-versa. No trauma, as pessoas falam muitas vezes, por exemplo, traumas a respeito de um abuso, por exemplo, de um estupro, uma mulher que sofreu um estupro. Ela lembra de tudo, mas ela não consegue nomear. Ela fala, nossa, eu não consigo falar sobre isso, não consigo nomear, não consigo ressignificar. Por quê? Ela sente o cheiro do ambiente, o cheiro da pessoa que a estuprou, do agressor. Ela pode ter outras questões do ambiente onde ela estava. Sons, por exemplo, a ser estuprada num dia que estava chovendo, por exemplo. Ela pode ficar
pode ter uma taquicardia num dia que ela estiver nublado, chovendo, e ela estiver sendo seguida por alguém, ou ter a impressão que está sendo seguida por alguém. Então, é muito particular, né? Cada trauma tem todo um cenário muito particular. E é nesse cenário que essa técnica do EMDR vai entrar. Professor, quando a gente fala de dessensibilização, que seria a tradução, a ideia é justamente tornar a pessoa menos suscetível aos eventos que ocorreram com ela. Não só aos eventos, a todos os estímulos. Tem um pesquisador chamado Antônio Damasio, ele é português naturalizado norte-americano, um neurocirurgião, neurocientista, e ele fala muito das questões que em traumas é como se determinadas ligações nervosas sofressem um imprint, uma marca, um carimbo, enfim, alguma coisa que vai ficar como referência. E perante outros lugares e outros tempos, outras ocasiões, onde qualquer estímulo parecido com esse do trauma seja percebido, o sujeito vai desenvolver esse sintoma, esse comportamento que ele teve no momento do trauma. Então é como se fosse uma referência. Quando nós dessensibilizamos, nós amenizamos esses sintomas. Então tentamos, né? É claro que tudo é uma tentativa, o tratamento é uma tentativa, não é de hoje para amanhã, não é? Mas as seguidas sessões de MDR, elas procuram minimizar esses sintomas, minimizar os estímulos do ambiente, porque os traumas eles acontecem no mundo real, eles não são fruto da imaginação. Os traumas acontecem no mundo real. Então, se eu sou quase atropelado, eu posso desenvolver um trauma. Se eu caio de uma altura ou quase caio de uma altura, eu posso desenvolver um trauma por isso. E esses estímulos vão continuar na minha vida, eu apenas tenho que controlar a forma como eu reajo a esses estímulos. Professor, dentro da técnica do EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, nós temos alguns passos, com base no material que o senhor me enviou antes da entrevista, que me chamaram a atenção. O que é a tensão dual e estimulação bilateral? A estimulação bilateral é a estimulação dos hemisférios, seja pelo movimento dos olhos ou pela estimulação tátil. A tensão dual é que, ao contrário da hipnose, na qual o paciente é descolado desse mundo aqui, não é? Do real, então ele fica com um vínculo apenas com o terapeuta, com o hipnólogo. No reprocessamento, a atenção continua. Então ele não perde o foco desse mundo real. Ele visita a sua cena traumática, mas ele continua aqui. Ele sabe que ele está no consultório, ele sabe que ele está sentado confortavelmente e que está sendo estimulado. Então, não existe esse desligamento da consciência nesse momento. Por isso que a atenção é dual. Perfeito. E em relação ao trânsito de informações nas redes neurais? Justamente isso. Lembra quando eu falei do Antônio Damasio? Então, a questão de formar uma espécie de marcador nas redes neurais. Quando esse marcador é traumático, nós temos que tirar esse marcador traumático da vida do paciente. Ou seja, ele sabe, ele não vai esquecer que ele passou pelo trauma. Ele sabe que ele passou pelo trauma, mas ele vai reagir diferentemente aos estímulos que lembrem esse trauma. Então, por exemplo, alguém que sofreu uma agressão de uma determinada pessoa que usava um tipo de perfume, certo? Quando essa vítima sentir esse perfume novamente, ela não vai ter o coração acelerado porque foi dessensibilizado. Através de uma reconstrução. De uma reconstrução cognitiva. Estabelecida com o paciente, obviamente, já que é uma atenção dual, ele está ativo com a permissão do paciente. Com a permissão e com a realidade, né? Não é nada fantasioso. Bom, professor, vocês na Faculdade de Santana estão tentando montar um curso de MDR para oferecer aos psicólogos e aos alunos no ano que vem? Na verdade, é uma parceria com a Faculdade de Santana, mas é o Instituto da Mente, que é em São Paulo e em Brasília. Eles têm essas duas filiais aí.
O pessoal são treinadores, eles têm renome internacional, porque o MDR hoje é uma técnica muito utilizada em pacientes de catástrofes. Então, por exemplo, no Brasil ele teve uma projeção, a técnica do EMDR, na tragédia da Boate Kiss. Porque foi uma coisa muito abrupta, pessoas que estavam na noite se divertindo e de repente quase 200 mortos, né? Então, as vítimas que perderam amigos, parentes, enfim, que participaram de toda essa tragédia, elas foram submetidas a sessões de MDR e conseguiram tocar a vida sem tantos traumas, ou seja, sem tantas ligações com aquele momento da tragédia. Por isso que é uma técnica hoje indicada pela Cruz Vermelha Internacional, indicada, eu até mandei para você algumas questões, alguns reconhecimentos, né? Pela Organização Mundial da Saúde, como uma técnica de psicologia, uma técnica psicológica de acesso a memórias traumáticas e que tem resultados bastante evidentes. Então, é uma técnica baseada em evidências. O telefone da Faculdade de Santana, para que as pessoas possam manter contato com o senhor e obter maiores informações? Na verdade, eu vou passar o telefone, o meu telefone, claro, porque eu estou montando o curso, né? Então é 42 98403 1369. Só repetindo? 98403 1369. Professor, boa sorte na montagem do curso. Eu espero que o senhor tenha muitos alunos e que a técnica seja replicada para que as pessoas possam literalmente superar seus traumas de uma maneira mais suave. Eu agradeço a oportunidade, Ney, e me coloco à disposição quando você quiser falar sobre psicologia. Novamente, muito obrigado. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.